O livro entrou na minha vida muito cedo. Meu pai era um dirigente comunista e trabalhava no Banco da Amazônia quando eu tinha 2 anos. E veio o golpe militar de 64, meu pai perdeu o emprego, foi preso. Quando saiu da prisão, ele começou a trabalhar com livros na nossa casa. Nossa vida era cercada de livros, porque a livraria foi se expandindo, saiu do escritório onde ela ficava inicialmente. Eu imagino que vai ter muitas conversas também dentro desse ambiente interessante. Também, principalmente, larga esse livro, tira daqui. A Boitempo surgiu em 95. Nessa época eu trabalhava numa revista e tinha muita vontade de ter uma livraria, porque esse era muito mais o meu universo. Embora meu pai tenha tido uma editora também, né? Meu pai teve uma editora Boitempo. A Boitatá foi quando a Boitempo estava fazendo 20 anos. Era um sonho antigo de ter um selo para criança e tinha uma pressão dos nossos leitores. Tinha muita gente que falava, pô, por que a Boitempo não lança infantil? Muitos leitores pais também, muitos professores nos cobravam isso. E a gente tinha esse plano, mas não tinha nada muito traçado, até que quando a gente ia fazer 20 anos, a gente falou, com 20 anos a gente precisa ter um selo infantil. É um momento, é um marco, né? Política também é coisa de criança. Eu acho incrível as pessoas pensarem que as crianças não se interessem pelo contexto em que elas vivem. Assim, certamente meu filho, na idade que ele tinha na época, ele não estava entendendo o que era um governo, né? Certamente. Mas ele já conseguia entender, né, que uma pessoa que impõe uma coisa na outra sem ouvir a outra está errado, né? Assim, tem uma coisa ali que não tá certa. Então, né, ele relaciona com o que ele conhece da vivência dele, né? Sou Marcela Levi, advogada, mãe de gêmeos, e tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje minha convidada é Ivana Jenkins, que é editora da Boitempo e da Boitatá, o selo infantil. É um prazer te receber aqui hoje, muito obrigada. E começando do começo, queria saber como foi sua infância, se livros faziam parte da sua infância, os pais liam para você, era uma coisa que fazia parte, e como que você entrou nesse mundo da literatura e também ter a vontade de ter o selo infantil. Obrigada, Marcela, pelo convite, uma honra estar aqui. Assim, o livro entrou na minha vida muito cedo. Meu pai era um dirigente comunista e trabalhava no Banco da Amazônia quando eu tinha 2 anos. E veio o golpe militar de 64, meu pai perdeu o emprego, foi preso. Quando saiu da prisão, ele começou a trabalhar com livros na nossa casa. Então, esse foi, assim, já era uma relação do resto da família, tinha muita relação com a leitura. Meu pai sempre foi muito leitor, minha mãe também. Mas pra gente foi uma entrada direta, quer dizer, no mundo do livro. A nossa vida era cercada de livros, porque a livraria foi se expandindo, saiu do escritório onde ela ficava inicialmente para a sala, para todos os... Eu imagino que vai ter muitas conversas também dentro desse ambiente interessante. Também, principalmente, larga esse livro, tira daqui. Mas assim, o livro era um presente o tempo todo na nossa vida e foi assim, quer dizer, o tempo todo a gente foi sempre muito incentivado a ler. A gente sempre brincava, inclusive isso, assim, quando a gente queria ganhar alguma coisa ou queria pedir alguma coisa especial, a gente pegava um livro, primeiro ficava ali lendo na frente do papai e da mamãe para conseguir, para pedir depois. Mas tinha muita conversa sobre livros, sim. E eu, pequenininha também, ainda depois já não tão pequena, assim, ajudava muito arrumando livro. Depois, adolescente, fui trabalhar na livraria, que depois de um tempo ela saiu da nossa casa, mas foi para uma casa nos fundos, que dava para frente para outra rua. Então, essa relação foi sempre muito presente na minha vida desde pequena. Você se lembra de algum livro na infância que te marcou, assim? Monteiro Lobato. Era incrível. Assim, marcou tantas pessoas, né? Assim, tantas infâncias. Tantas, assim, pra mim era uma loucura, assim, era chegar da escola correndo pra ler Monteiro Lobato. Delícia. E depois foi uma frustração pra mim, assim, que nem um filho meu gostou muito. Tem esse problema, né? Quando eu tenho esse problema, quando eu trago um livro que me marcou muito na infância, como que eles vão receber os meus filhos, né? Assim, a expectativa que eu coloco naquele momento. Acho que a gente bota expectativa demais. E também tem uma coisa, assim, que era muito de uma época mesmo, assim, né? Eu acho ainda maravilhoso Lobato, apesar de todas as controvérsias de hoje, mas eu sinto isso, assim, que era um universo que depois deixou de ser o universo deles, né? Pra gente era muito mais presente aquilo tudo. E aí, crescendo, né, entrando na faculdade, você teve vontade de já começar a trabalhar com livros ou isso veio depois? Veio depois. Eu fui fazer faculdade de Biologia na Universidade Federal do Pará. Eu era louca por genética, assim, já desde o colégio, adorava Biologia, fui fazer genética. E estava, assim, com uma carreira que parecia muito promissora, né? Eu fui, que era o meu orientador,
com uma carta de recomendação, quando eu mudei para São Paulo, vim com uma carta de recomendação para o Israel Rosenberg, que era o chefe da genética da USP. Então, tudo parecia encaminhado para eu ser uma geneticista. Quando eu mudei para São Paulo, não era época ainda, eu acho que o Israel não estava na universidade, era férias, eu fui trabalhar no Voz da Unidade, que era o jornal do Partido Comunista Brasileiro. Isso mudou minha vida, porque depois daí, enfim, foi esse jornal, depois eu fui trabalhar numa editora, eu trabalhei na Câmara Municipal como assessora de imprensa, então foi mudando realmente. E aí, como é que surge a Boitempo? A Boitempo surgiu em 95. Nessa época eu trabalhava numa revista, enfim, escrevendo como jornalista numa revista. E tinha muita vontade de ter uma livraria, porque esse era muito mais o meu universo. Embora meu pai tenha tido uma editora também, né? Meu pai teve uma editora Boitempo. Ah, não sabia. Em Belém, meu pai e Carlos Sampaio. Com o mesmo nome. Com o mesmo nome, por isso a Boitempo chama Boitempo, né? Eles tiveram uma editora na época da ditadura, não resistiram porque os livros mal saíam. Já eram censurados? Já eram apreendidos, então uma hora eles não resistiram e fecharam a editora. Então, minha ideia primeiro era abrir uma livraria em São Paulo. Tinha esse sonho, tinha um sócio, também sempre tive esse sonho. É uma coisa que você vê em filme, né? Então, enfim, era um universo que eu conhecia muito mais do que um universo de editar. Mas a gente vendo lugares, mas assim, o investimento inicial para ter uma livraria era muito grande e a gente não tinha capital. Então, para mim, a ideia da Boitempo na época era quase um atalho. Eu falava, olha, para ter uma editora não precisa de tanto investimento. Perfeito. Né? Então, ali tinha uma salinha, tinha um computador e era o suficiente. Então, era um pouco um atalho, achando que depois abria uma editora e depois abria uma livraria, coisa que nunca mais eu quero na minha vida. Perfeito. E qual que era o seu maior objetivo, assim, com a Boitempo? Que tipo de livro? O que você procurava? Autores brasileiros, autores de fora? Não, eu comecei pensando em publicar obras raras, nunca publicadas ou publicadas há muito tempo fora de catálogo. Então, eu comecei publicando o Napoleão do Stendhal, publicando o inédito do Mário de Andrade, que é o Carta ao Pintor Moço. Enfim, textos curtos dos russos, de Maupassant, enfim, eram alguns textos, tinha um pouco bem esse perfil, um inédito do Machado, a gente publicou na época, que era o Terpsícore. Que legal. E tinha muito essa pegada, até que eu, num determinado momento, publiquei um livro que tinha uma relação com a sociologia do trabalho, era a tese da minha irmã mais velha, e com isso acabou criando uma coleção, que é a coleção mais antiga e uma das mais importantes da Boitempo hoje, que é a Mundo do Trabalho. Então, com isso, a gente acabou, enfim, foi um desvio de rota que não foi pensado inicialmente, assim, né? Foi acontecendo. Assim, quando eu vi, foi acontecendo, e quando eu vi, assim, tinha uma coisa que aquilo tinha muito mais a ver com a minha vida pregressa, com a minha história, e sem que eu tivesse dito, não, isso aqui não é isso que eu quero isso, eu estava envolvida, eu estava em 98, 3 anos depois, fazendo uma edição comemorativa dos 150 anos do Manifesto Comunista, e estava criando aí uma coleção de Marx e Engels. Sim. Então, não foi um plano inicial, mas foi quase que assim mas a sua infância foi nisso também, né? Então, estava muito presente em você. Foi. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que acontecem que a gente não se dá conta, né, no momento. Eu acho que aquilo tinha a ver, é isso mesmo, assim, com o que estava escrito em algum canto. Perfeito. E a Boitatá, como é que ela surge? A Boitatá foi quando a Boitempo estava fazendo 20 anos. Assim, a gente já era um sonho antigo, era um plano antigo de ter um selo para criança, e a gente nunca tinha conseguido botar aquilo mesmo assim em prática. Olha, como é que a gente vai fazer, de que forma que tem que ser. Você já era mãe nesse momento? Já tinha 3 filhos. Perfeito. Não, o Luca nasceu e já tinha Boitatá. Perfeito, perfeito. Mas, tinha uma coisa, né, de gostar muito do livro infantil com outra relação, como mãe. Sim. Mas, e tinha uma pressão dos nossos leitores. Tinha muita gente que falava, por que a Boitempo não lança infantil? Muitos leitores pais também, muitos professores nos cobravam isso. E a gente tinha esse plano, mas não tinha nada muito traçado, até que quando a gente ia fazer 20 anos, a gente falou, com 20 anos a gente precisa ter um selo infantil. É um momento, é um marco, né? Então aí foi um momento que a gente falou assim, mas como? Que selo infantil que vai ter esse? Assim, a Boitempo é uma editora, né, que já tinha toda uma história e um perfil muito marcado, mas que muito definido, né, de que tipo de editora ela é, para que público que ela publicava. Então a gente achava que a Boitatá precisava ter, de alguma forma,
um plano claro, ela precisava ter um perfil claro. E esse, talvez mesmo DNA da mãe. Ela precisava ser que a gente começou brincou com o seguinte, precisa ser uma Boitempo para crianças. Então, Perfeito. a Boitatá era um pouco isso, né? Então, a ideia da gente era essa, assim, que ela fosse uma editora que privilegiasse a formação do cidadão, né? Da consciência cidadã, com atenção para as desigualdades, com atenção para as discriminações, com atenção para todo tipo de... Que ano que foi isso? 95, a Boitempo, 2005, a Boitatá. Perfeito. 20 anos E nessa depois. época tinha já muita coisa publicada na literatura infantil que Não, tratasse pera lá, da questão 95, 2015, não sei fazer conta, 2015. 2015, perfeito. Já tinha outras editoras publicando livros que tratam de temas mais políticos e sociais para a criança? Eu acho que não. Não, porque você veio para que eu me esse é lembre. o espaço que eu quero preencher. Não era assim só um espaço que a gente queria preencher, mas era, eu acho assim, uma coisa que tinha toda uma ligação com a Boitempo, quer dizer, assim, tinha toda uma coisa coerente com o que a gente fazia, né? Não dava para ser um troço completamente solto, Sem dúvida. a Boitatá, até porque a gente tinha um público, né? O nosso primeiro público era o público dos nossos leitores da Boitempo, os pais. Sim. E qual foi o primeiro livro que foi publicado pela Boitatá? A gente começou com uma coleção que chama Livros para o Amanhã. Sim, conheço. Que é uma coleção, enfim, que eu acho que ela tinha... Foi uma descoberta incrível, porque a gente estava nessa busca, procurando o que a gente fazia. Fazia um livro nacional, tinha pouco tempo para isso, porque já era quase 2015. E a gente encontrou essa coleção... Os autores são de que nacionalidade? Espanhóis. É de uma pequena editora espanhola, que chama Mediavaca, que nos chegou por acaso, uma amiga falou desses livros, a gente foi atrás, ficamos apaixonados pelos livros, e assim, de cara a gente falou, olha, é isso. É isso que a gente quer para Boitatá. Perfeito. Porque é isso, assim, eles falam de coisas muito importantes, né? Um título é sobre democracia, numa época em que a gente estava vivendo um contexto super difícil, né? No Brasil, no mundo também, mas no Brasil. O outro sobre ditadura, e depois vieram classes sociais e o livro sobre gêneros, que é homens e mulheres. Ditadura, meu filho, desde muito pequeno, fica na página dos ditadores. Mãe, quem que é esse mesmo? Me lembra o nome desse? Adoro, Mussolini era um favorito. A gente fez uma pequena adaptação, que tem uns brasileiros que não tinham na edição espanhol, né? Perfeito, isso foi legal. A gente tirou alguns que a gente achava que não deviam estar lá. Perfeito. E colocamos dois brasileiros. Perfeito. E uma pergunta assim, né? São, por exemplo, esse tema, né? Traz o tema do ditador, né? São temas, entre aspas, mais difíceis, né? Não são tão fáceis de tratar com as crianças. Claro, vai variando da idade, né? Mas o que você responde para alguém que te diga assim, poxa, mas isso é uma realidade tão dura para trazer para uma criança de uma certa idade? O que você acha? Acha que crianças estão abertas para receber essas conversas mais difíceis? Já te adianto que a minha opinião é que sim, né? Como eu já acabei de contar que eu mostrei pro meu filho. Mas o que você responde às pessoas que te indagam isso? Olha, eu acho que sim. Aliás, esse um dos motivos quando a gente lançou o Boitatá era dizer política também é coisa de criança. E não só política, né? Eu acho que assim, as crianças, elas têm um interesse, quer dizer, eu acho incrível as pessoas pensarem que as crianças não se interessem pelo contexto em que elas vivem. Né? Se elas se interessam por tantas coisas, por que ela não quer, né, ter a consciência do sistema em que ela vive, né, do país, da cidade, dos problemas da cidade? Então, eu acho que isso é uma coisa que interessa, sim, as crianças, e não há tema que não se possa falar com a criança. Sim. Né? Eu acho que isso... Os temas, né, delicados, eles devem ser tratados, e nada melhor do que a literatura para falar com isso. Acho que não devem ser tratados, né, como manuais, né, de uma forma dogmática. Sim. Mas a literatura é uma forma incrível. E deixa um espaço para a criança criar a partir dali também, né? Claro, exato. E uma coisa que eu percebi muito, assim, por exemplo, o conceito do ditador que eu falei, né? Assim, certamente meu filho, na idade que ele tinha na época, ele não estava entendendo o que era um governo, né? Certamente. Mas ele já conseguia entender, né, que uma pessoa que impõe uma coisa na outra sem ouvir a outra está errado, né? Assim, tem uma coisa ali que não está certo. Então, né, ele relaciona com o que ele conhece da vivência dele, né? Não, e tem isso, quer dizer, a criança consegue perceber isso sozinha, e também tem que, nesse momento, é o papel dos mediadores de leitura. Perfeito. Né, de você colocar, quer dizer, o que tipo de coisa que você discute com a criança, o que... A gente teve tanto retorno incrível desse livro, e de outros também. Que legal. Né, que acho que é isso, assim, as coisas que... Algumas crianças falavam coisas que a gente não tinha pensado. Né? É impressionante, a gente se surpreende demais, né? Com isso foi uma coisa que mais me surpreendeu, né? Antes de ser mãe, que eu não imaginava a quantidade de informações que eles iam me trazer. Ou até percepções de estar lendo um livro e falar, mãe, você percebeu isso aqui, né? Porque eles têm um olhar diferente, né? Um olhar sem preconceitos, sem né, toda a bagagem que a gente já tem, né? Então, fantástico. Queria que você me apresentasse alguns livros da Boitatá.
Eu sei que é sempre difícil escolher dentre os livros Fui até alguns comedida. favoritos. E contasse pra gente, assim, né, um pouquinho da história por trás de cada um, no sentido, assim, de onde veio a ideia, como, se é um livro já publicado antes no exterior, como foi, né, assim, obter os direitos e tal. E especialmente, acho que você trouxe algum da Olga, né, da Olga de Dias. Trouxe que é um só da Olga. Que é um sucesso, né? Ela esteve no Brasil há pouco tempo e foi um sucesso. Foi muito legal. Foi num evento onde as crianças podiam fazer perguntas a ela. E acho que foi maravilhoso. As crianças fazendo perguntas. Ela super simpática, respondendo com todo carinho. Então a Olga ficou um mês aqui e foi assim, eu não tinha noção de que era tanto, né? Quer dizer, obviamente que a gente sabia do sucesso que faz, né? Eu tenho os sobrinhos pequenos também, todos amam a Olga. Sim. Assim, quando sai, já ficam me perguntando qual é o próximo. Sim. Mas eu não tinha ideia do tamanho do que era a Olga, assim, em cada lugar que ela foi, né? E teve fora de São Paulo também, foi impressionante. Né? Porque ela tem uma coisa mágica que toca as crianças num lugar, assim, que... Assim, quando você lê, você não consegue dizer exatamente o que é, né? Mas, assim, toca, assim... Não, ela sabe falar para as crianças. É impressionante isso. E esses personagens ali em torno do Monstro Rosa, quer dizer, são um sucesso absoluto, né? Sim. E a ideia, né, assim, pelo menos lá em casa tem muito esse negócio do colecionar, né? Assim, tô tendo uma coleção. Eu vejo que as crianças têm, sabe, fazer uma coleção de pedrinhas, uma coleção de... Então, de ver os personagens nos outros livros, né? Essa é a minha coleção. Tem uma coisa, né, que eles sentem... Uma coisa de posse também, né? Que tem uma coisa especial, assim, Não, né? e essa coisa dos personagens tem uma coisa de querer o próximo, né? Quando é que vem, então tem uma ligação. Então isso é muito legal para eles. Sim. Mas olha, te apresentar. Esse é um dos livros primeiros que a gente lançou, que eu gosto muito, que é O Rio dos Jacarés, do Gustavo Roldan. É muito bom, sim. Esse livro eu acho uma graça e a gente ficou super feliz que ele entrou no PNLD. Que legal. Esse livro eu achei muito bacana, porque ele é um livro que fala de algo incrível, né? Que é a questão da terra. Né? A história é um rio cercado, povoado por jacarés. Chega um homem num determinado dia com papel e fala, olha, vocês vão ter que sair daqui porque eu comprei esse rio. Aí o jacaré fica, como comprou esse rio? Ele fala, não, comprei, ó, tá aqui o papel, aí tem uma garrafinha, ó, inclusive tá a água do rio, tá aqui. Aí fica um longo diálogo com o jacaré. Aí rio pode ficar à venda? Né? E aí até que chega uma hora que, enfim, né, chega uma hora que o jacaré vai ficando irritado com aquilo, né, querendo 1000 vezes contestar. E aí o jacaré sai dali, acontece qualquer coisa atrás de uma moita que a gente não sabe o que é, mas tem uns barulhos. Aí o jacaré volta com o papel, rasga assim, maravilhoso, chama os outros e fica, olha, o rio é nosso. Maravilhoso. Eu acho incrível esse rio. E tem umas histórias assim, que é tanta gente que eu achei muito legal. Aliás, tem uma história que eu achei interessante. O filho do Kleber Mendonça, quando fez o Aquários, ele contou que o filho dele, ele falou, olha a relação que isso aqui tem. Olha, que legal, que então, legal. As relações, sim, assim, eu lembro sim. que o Boulos falava isso também, nossa, coisa. Sim. Então, a gente acha a relação com muitas das coisas que a gente vive, né? Essa Perfeito, coisa de ocupação dos espaços. É um com livro certeza. que eu gosto demais. E uma das felicidades que a gente ficou foi ele entrar no PNLD, porque ele foi pro Brasil todo, né? E isso é o autor é de qual nacionalidade? Ele é argentino, mas mora em Barcelona. E ele já tinha publicado o livro e vocês conheceram o livro? Perfeito. Já. Esse livro foi a Dani Gutfreund que me indicou, que é uma super parceira do Lugar de Ler. Ela que me sugeriu, eu me apaixonei pelo livro. Bacana. E vocês vão muito em feiras? Feiras é uma fonte de conhecer os livros e ter interesse em trazê-los para o Brasil? A gente não vai tanto, não vai todo ano, por exemplo, mas a gente vai. Eu fui para Bolonha 2 vezes, Guadalajara 2 vezes. A gente vai um pouco para as feiras. E eu imagino que muita coisa chega até você também, né? As pessoas te mandam. Chega. Quanto mais você vai em feira e conhece, mais chega, né? As coisas. E a gente também fica antenado, procura na internet, pessoas sugerem. E tem sempre essa, assim, né? Eu imagino que na seleção, assim, isso aqui representa, né, o que a gente quer falar, né? Deve ser, acho que a primeira pergunta quando você recebe um livro. Mas também tem muito assim, isso me toca de algum jeito, né? Porque livro também é uma coisa muito pessoal, né? Super. Tem isso, que assim, eu acho que claro que tem temas que a gente sempre quer tratar e a gente, de vez em quando, inclusive, pensa nisso. Que temas, assim, que eu acho que a gente precisa ter no nosso catálogo, tem essa preocupação. Mas tem coisas que, sim, que o livro, especialmente o livro ilustrado, ele tem um poder, ele é tão poderoso porque ele não precisa tratar de determinada coisa, né? Ele tem tantas linguagens e tantas interpretações, inclusive muitas vezes o livro sem texto nenhum. É um prato cheio, assim, né? Vamos criar a partir daqui. Então isso a gente lançou agora um livro que, aliás, eu podia ter trazido, mas esse eu não trouxe, que não sei se tu chegaste a ver. Qual é? Que é As Mãos do Meu Pai, acabou de sair. Ai, lindo. Um livro lindo, não tem uma frase no livro todo.
obra de arte naquele, não sei como é que se chama, né? A luva, meu Deus. Eu fui tirando assim devagar. Falei, filhos, é uma coisa especial, vamos todo mundo sentar e ficar em silêncio pra gente ver o que a gente vai ver aqui. Não, esse livro a gente levou meses para conseguir, a gente tinha visto o livro, e a gente em Bolonha agora, encontrou o autor, estava na editora e encontrou o autor. Uau, que legal. Aí, enfim, deu certo. Como é que vocês conheceram ele? Como é que vocês conheceram o livro? O livro foi alguém que me mandou uma foto pela internet. Não me lembro agora quem. Falaram, isso aqui tem a cara de vocês. Olha que livro bonito. Aí a gente foi na internet procurar o livro e aí fiquei encantada. Chama o PDF, assim, ficamos encantados. E é um diálogo muito legal, né? Assim, as coisas estão acontecendo em paralelo, né? É o pai cuidando do filho, o filho né? depois mais velho cuidando do pai velho. E os momentos em que aquilo aparece de forma paralela, né? Aquela coisa eu acho incrível. Muito perfeito, eu acho o livro muito perfeito. Tem muitos autores coreanos, né, que estão produzindo livros muito bacanas. Tem uma sensibilidade, sim, diferente. Tem. E tem uma coisa gráfica linda, né? Eles têm um cuidado gráfico com a cor. Sim. É incrível. Isso dá pra ver também nos livros da Boitempo, que é um cuidado da Boitatá, desculpa, que é um cuidado que vocês têm, né? De como a papel a página o colorido, etc. A gente tem tentado. Sim. Estão conseguindo. Muito bom. Esse é um livro que eu amo de paixão. É O Rato e a Montanha, que é uma história do Gramsci, que é maravilhoso. Esse é um livro assim que eu acho tão emocionante. É uma carta que o Gramsci escreveu na prisão para a mulher ler para os filhos. Então é um conto, né, onde ele vai contando uma coisa super bonita de um lugar onde falta água, eles vão chegar, enfim, assim, é toda uma coisa que mostra a solidariedade, né, ali. E como tudo está conectado, né? E é de uma beleza. Marcela, tu quer que eu abra, que eu mostre? E ele abre assim, né? Isso é muito interessante. Essa ideia de abrir assim foi uma ideia, vamos fazer uma coisa diferente. Porque acho que a montanha também, né? A montanha... Deixa eu tirar aqui o plásticozinho. Pois ele é todo na vertical. E é um desenho lindo. Lindo, lindo. Lindo. Obra de arte. Esse livro eu me apaixono. Esse é dos livros assim, que eu leio, toda vez que eu leio eu me apaixono. Me emociono, eu acho ele maravilhoso. Espetacular. Desenho incrível, lindo, né? Lindo. Tão delicado. Lindo. E o uso das cores, sim. Acho incrível. E aí, a partir desse livro, que a gente teve a ideia de fazer outros do Gramsci. Perfeito. E aí, esse aqui a gente produziu. Esse aqui é um livro que foi feito por uma editora catalã. Tá. E esse aqui foi produzido por nós. A gente escolheu esse texto com a Daniela Mussi, que é a tradutora. E ele foi ilustrado pela Raíssa Fontana. Deixa eu só tirar aqui o plástico. E também na verdade, esse não é uma carta que ele escreveu para os filhos, mas também continuava preso, o Gramsci. É uma carta que ele manda para a mulher que estava deprimida, né? Ela estava fora, inclusive, da Itália, num estado de depressão, enfim, com toda aquela situação, sim. Ela com os filhos e o Gramsci preso. E ele escreve um pouco para colocar, para reanimá-la. Perfeito. Aí ele conta essa fábula, o homem no buraco e a forma como ele sai do buraco. E também eu acho ilustração, estilo bem diferente, sim. Mas acho linda. A gente fez também ele. Sim. Ele tem uma cara de antiguinho, assim, né? Não tem uma cara de antiguinho? Tem, exato, tem. Sim. Mas eu gosto bastante dessa ilustração, assim, acho ela tão alegre, acho super bonita. Esse livro foi premiado agora em Bolonha. Que legal. Ele teve uma distinção lá, foi bem bacana. E a premiação em Bolonha é importante para a editora, assim. Super. Um reconhecimento... porque é a feira mais importante, né, de Bolonha, para o livro ilustrado, é a feira mais importante. Então, esse eu gosto muito. Aí tem Julian, é uma sereia. Posso contar uma história desse? Por favor. Eu estava numa roda de leitura lendo um outro livro e uma criança pegou esse livro e trouxe pra roda pra ler sozinha. E aí as crianças todas começaram a querer ler esse livro. Eu falei, acho que eu vou ter que mudar aqui o livro que eu estou lendo, e peguei. E ele é lindo, é de uma sutileza, uma doçura. E uma coisa que eu gosto muito dele, que eu já falei algumas vezes, é que a pessoa que está lendo para uma criança pequena pode escolher o que ela quer falar, né? A partir daí, né? Você tem 1000 camadas para explorar. E ele tem uma coisa que as crianças
grudam. Uma magia que ela fez de uma forma, as ilustrações são primorosas. Sou apaixonada. As ilustrações são apaixonada. Incríveis, eu acho a coisa mais linda do mundo. Não, e essa avó tão amorosa, essa avó a gente se apaixona, né? Ela é uma coisa de... E tem a surpresa, né? Que a gente imagina que a avó vai reprimir ele por ter pegado uma coisa da casa dela e é um sorriso, né? É isso, né? Uma coisa tão amorosa, tão acolhedora, né? Dessa avó. Esse livro, eu me lembro, viajando, vendo ele em livraria, ele fez muito sucesso fora, né? Então, quando vocês trouxeram eles, já era um sucesso fora. Já era um sucesso fora. Esse foi um livro premiado em Bolonha também. Perfeito. E aí, como funciona? Imagino que várias editoras estão de olho nele. Sabe existe que tipo não, um leilão? Marcela, Não, jura que não? Neste caso nenhum. Porque tem um troço que é assim, né? A coisa dele se vestir de mulher, de se chamar de uma tratando uma temática mais sensível, entre aspas. E isso é uma coisa complicada. Obviamente que a gente também, de alguma forma, tem que lidar com isso, mas a gente procura enfrentar, porque a coisa da gente acha que tem que ter representatividade. Perfeito. Né? Essa é uma coisa importante hoje para a criança, sem dúvida. Né? Em todos os ambientes que ela tem, representatividade, né? Da questão étnica, questão, né, de gênero e todas essas questões. Mas é muito difícil porque tem muito, por exemplo, assim, esse é um livro que faz um tremendo sucesso, mas não tem nenhuma escola que tenha adotado. Eu ia perguntar isso agora. Não. Eu tenho, na escola dos meus filhos, de vez em quando, tem discussões a respeito de livros que trazem essas temáticas. E eu entendo que não é uma escola assim, né? Porque o que eu decido mostrar na minha casa é o meu ambiente, a minha casa, né? Claro. Uma professora que dá uma aula para 30, 40 crianças, quando ela traz uma coisa, ela não sabe o que as famílias, né, pensam ou estão preparadas para introduzir em termos de temas mais sensíveis, né? Então eu entendo que é delicado, né? Entendo. Não, e é isso. E as escolas hoje, quer dizer, sempre, já de um tempo, mas hoje, mais do que nunca, elas são prestadoras de serviços, né? Então, assim, um pai que reclamasse de um livro desse, às vezes ela faz uma professora ser expulsa da escola. Isso tá muito ruim, né? Eu até brinquei outro dia que na minha infância deixava o filho na escola, buscava no fim do dia e pronto, né? Não tinha esse negócio que o pai ficava indo na escola. Acompanhar. Agora quando na escola amiga eu falo assim, pode lidar com o problema, não precisa me ligar, não. Agora tem muito esse envolvimento do pai, que tem um lado bom, positivo, obviamente, né? Dos pais viverem com a escola juntos, né, tem coisas da família e tal, mas também tem isso, né? Um problema porque vão ter muitas visões diferentes dentro do mesmo espaço. Não, pois mas é isso, é que isso não é uma coisa de participar, é uma coisa de você ficar, na verdade, tolhendo. É aquele pai que acha que a criança pode ser desviada na escola, que ela pode ser incentivada a também se vestir de mulher, porque se ela lê um livro como esse. Então é uma coisa absurda. Que é um conceito louco, porque você pensar, então não pode ler nenhum conto de fadas, né? Porque se eu ler ali só tem matança, né? Ou inveja, né? Um sentimentos muito à flor da pele, negativos. Claro, isso pode, né? Isso não tem problema, mas um livro, quer dizer, como esse, que é de uma delicadeza, de uma amorosidade, assim, completa, poderia ter problema na escola. Mas, enfim, ele tem um sucesso, a gente lançou um segundo. Eu sei, maravilhoso, do casamento, sim. Maravilhoso. Esse é um livro que eu acho lindo demais. Aí, Olga de Deus. Não trouxe o Monstro Rosa porque esse é o meu preferido. Perfeito. Isso é muito engraçado. Outro dia eu lancei uma pergunta polêmica. Qual é o seu Olga de Deus favorito? E é muito legal porque todo mundo tem uma opinião diferente. E não tem um que recebeu o maior número de votos. Então isso é tão legal, né? Porque eu acho que toca em diferentes lugares das pessoas. Não, exato. Por exemplo, a série do Monstro Rosa, com o Monstro Rosa, Monstro Azul, o Bicho Bolota, ela tem... O meu é Pássaro Amarelo. É meu favorito. É lindo, eu adoro Pássaro Amarelo. Mas tem isso mesmo, assim, né? Quer dizer, assim, nenhum deles... Dá para dizer assim que nenhum deles não foi um sucesso. É impressionante. Ela tem um jeito que todos os livros foram um tremendo sucesso. Mas Leotolda, para mim, é uma coisa. Por que ele é seu favorito? Nem sei te dizer, né? Eu adoro essa coisa de que cada um vai fazer a sua Leotolda. Sim, perfeito. Né? Eu acho isso incrível, eu acho essa ideia incrível. E eu acho ele lindo, sabe? Assim, essa coisa de procurar, eu acho ele maravilhoso. E como foi com a Olga, quando você conheceu o trabalho dela? A Olga foi a Mônica Stael, que traduz pra gente, aliás, bastante pra Boitatá. A Mônica viu uma entrevista da Olga no Eu País, se eu não me engano. E achou interessante aquela entrevista e me mandou. E aí eu vi a entrevista e fui atrás dos livros. E aí procurei a Olga. Ela até que me lembrou disso agora. Eu não me lembrava que tinha sido assim. Eu lembro que foi via Mônica, eu lembrava, mas não lembrava que eu tinha escrito pra ela. Aí ela que escreveu, depois ela me colocou em contato com a editora e tal, e foi desse jeito. Perfeito. E tinha alguém no Brasil que já estava olhando as obras dela? Que eu saiba, não. Olha que ótimo, então. Chegaram. Lugar Chegam certo, primeiro. hora certa, maravilhoso, sim.
Então, eu todo, eu vou Demais. abrir aqui um pouquinho pra mostrar, porque eu acho Sim, ele... lindo. Não, e as cores, né? Todas essas coisas especiais, né? Que é uma E ela coisa... explica que ela vai usar essas 3 cores, isso é muito legal. Não, e ela adora essas cores, né? Ela usa bastante. Então, ele é todo com esses pantones neon, que eu acho lindos. Ó, eu acho o desenho... É uma homenagem uma à coisa. imaginação das crianças, né? É. A todas as possibilidades que um livro pode ter. É lindo. Ela tem uma coisa que ela contou daqui que eu achei super engraçado, que é assim, ela ia muito nas escolas, enfim, para apresentar Monstro Rosa e tal, e as crianças começavam a perguntar, desenha sei lá, um dragão, desenha. E ela começou a ser colocada assim, em situações de coisa que ela não sabia desenhar. Então ela começou a testar ali na lousa, e aí aqui ela disse que ela colocou todos os bichos que ela Maravilhoso, teve, que ela teve, que ela nunca tinha pensado em desenhar, e depois teve que desenhar. Maravilhoso. O dinossauro. Ela fala, desenha um dinossauro. Maravilhoso. Estou falando aqui, não tá mostrei lindo. o dinossauro. Eu acho uma graça, Lindo. eu acho esse livro lindo demais. Não, e é muito legal quando você conhece a pessoa, porque às vezes você é apaixonado pela obra e você conhece a pessoa por trás da obra e a pessoa não é tão apaixonante assim. Mas ela é, então Ela isso foi é. tão especial, né? de Ela é uma ter. simpatia. Sim. Foi muito legal pra gente essa. Acho que antes do Verso de Bicho, esse aqui esse é que é maravilhoso, antes. maravilhoso. Esse aqui é o Nelson Cruz, que é bom, dispensa apresentações. A gente gosta demais. Nós temos 2 livros do Nelson, esse e o Aprendiz de Feiticeiro. Sim. Mas esse é um livro que, enfim, que eu gosto muito. Eu acho muito bonito, que é O Dia que Todos Disseram Não. Então aqui a gente está falando da ditadura, é um rei autoritário também, e que chega uma hora que as ordens dele deixam de ser. As pessoas se revoltam. Deixam de ser atendidas. E tem o desenho também, que eu acho super demais. bonito. Bem esse estilo, bem Nelson Sim. Cruz, né? Tem uma coisa meio dark assim dele, né? As cores. Essas É lindo. cores que ele gosta É. muito, né? Que ele usa. Acho que eu acho bem bonito, gosto bastante desse livro. É o do Aprendiz de Feiticeiro, que tem uma coisa meio de Fantasia, né? Do Mickey lá de trás das vassouras, não é? Tem. Então, para meus filhos fez muito sucesso. Eu li, eles, vamos ler de novo. Sabe assim, quando a criança pede para ler de novo assim que acaba o livro, é para mim o melhor sinal de que ela gostou muito e de que ela quer entender melhor, né? Então, foi essa reação. De novo, eu li de novo. Fez muito sucesso. Né, eu acho uma graça. E a gente fez uma tradução nova do Aprendiz de Feiticeiro, que acho que tinha uma tradução que era um pouquinho difícil. Acho que a tradução ficou muito legal. A tradução da Maria Gutierrez. Perfeito. Ficou bem bonita. E esse, que é um livro que me apaixona. Isso aqui é o Verso de Bichos, são versos do Brecht. Também versos que ele escreveu para o filho, quando o filho era Perfeito. pequeno. E com direitos em relação a esse texto? A gente comprou. Perfeito. Os direitos são nossos. Quer dizer, Perfeito. o Brecht vai entrar em domínio público Isso que eu daqui a tava pensando. pouco, né? Acho que ano que vem, Ainda eu acho. Não, Tá. ou 2026, 25 ou 26. Tá, Mas aqui a gente fez um contrato perfeito. de vários versos. E aí fez aqui essa seleção. E aí que foi um encontro tão feliz, porque o Marcelo Torrentino era um ilustrador que a gente não conhecia. Eu adoro o trabalho dele. E foi a Thaís que viu, a Thaís Rincos, que é a editora da Boitatá, que achou, encontrou o Marcelo e começou a fazer contato com ele. E eu acho o trabalho dele incrível. E eu acho ele de uma sensibilidade. Acho que ele pegou aqui assim, a interpretação dele de Brecht, o jeito que ele É uma missão fez. muito difícil, né? Super, Muito difícil. super, Ele porque arrasou, sim. é isso, né? Era um texto que ele fez, são versos que ele fez pro filho, mas Brecht tem aquele estilo, né? Quer dizer, que é Brecht, né? Assim, aquela coisa irônica. Sim. Mas eu acho que ele interpretou de um jeito tão Essa capa é incrível. linda. E essa capa, né? Onde aqui os bichos, né, com esse Espetáculo. aspecto humano. E aqui uma coisa do teatro, que o Brecht era super do teatro. Sim. E aqui ele faz, quer dizer, na coxia, né? O Sim, ator tirando a sim. máscara. Eu achei incrível o trabalho do Marcelo, fiquei super feliz. A gente vai lançar outros Brecht e outros grandes. Que legal. Olha que lindo. Entendeu? Não, Eu obra de acho arte. incrível, né? Eu acho que essa ilustração que ele fez, mais realista, assim, né? Lindo, lindo. Acho incrível, incrível de lindo. Uma pergunta, Ivana, vocês têm um plano de vou publicar X livros por ano? É uma coisa que vai acontecendo mais organicamente, do tipo, chegou pra mim, né? Alguém me deu essa dica, tal. A gente faz, em geral, a gente tem um plano de um número de títulos que a gente prevê para um ano.
né? Mas isso, assim, tanto às vezes, quase sempre a gente ultrapassa, porque também isso, chega às vezes um livro que a gente não consegue... Não vou deixar passar. Não deixa, Às vezes chega e a gente segura, né? Por exemplo, a gente tem livros para esse ano que a gente já está programando para o ano que vem. Mas não é uma coisa que seja tão fixa que a gente não consiga mexer. Entendi. Tanto às vezes a gente segura um livro, às vezes está programado para esse ano, mas de repente tem alguma coisa que vai acontecer e a gente segura. Perfeito. Como a gente insere livros novos, assim, não é uma coisa tão... Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, né? Tem livros que me marcam muito e que eu falo sobre o livro, eu vejo que tocou algumas pessoas, mas não tanto, e tem outros que as pessoas amam e não... É uma coisa muito, como a gente já falou, particular. Como é que é, assim, né? Então, você escolhe publicar um livro, você tem uma expectativa em relação a ele, e nem sempre eu imagino, né, assim, o resultado que vem, a maneira como ele é recebido, é o que você estava imaginando. Você se surpreende muito ou, na maior parte das vezes, o que acontece em relação a como o livro é recebido é o que você imaginava? É sempre uma surpresa, né? É incrível isso, porque às vezes tem livros em que a gente aposta muito, nossa, ou às vezes até isso, o livro fez um tremendo sucesso fora e não necessariamente faz aqui. Ou mesmo assim, livros que a gente pode não ter sido feito nenhum sucesso, mas a gente acha que aqui tem tudo a ver no Brasil. Sim. E não é tudo aquilo. E às vezes livros que a gente não... Às vezes publica porque uma pessoa gostou muito, eu gostei, sim, publica sem tanta expectativa. O próprio livro que a gente começou, essa coleção que a gente começou, eu não tinha expectativa de que ela fosse fazer tanto sucesso. Assim, quando a gente lançou os livros para amanhã, enfim, obviamente que a gente tinha muito essa coisa assim de dar a cara para Boitatá. Pra gente isso era... Então era importante começar com ponto isso. pacífico. Sim. Mas assim, quando os livros estavam chegando aqui, eles estavam sendo adotados em escolas que a gente não tinha mandado, não tinha trabalhado, não era um trabalho que a gente tinha feito. Perfeito. Então assim, ele teve uma repercussão e um alcance que eu não esperava. Que legal. Que legal. E alguns outros da Boitatá, assim, também fizeram mais sucesso do que a gente esperava. Então é sempre uma surpresa. Isso é bom de um lado, a gente erra e acerta um bocado. Sim, muito bom, muito bom. E você já trabalha nesse mercado tem um tempo, né? Contando o tempo da Boitempo. Como que mudou nesses últimos anos, né? Assim, como o livro é vendido, como você consegue chegar até o livro. Agora que tem mais tecnologia, é mais fácil você ter acesso a algo que foi escrito lá fora. Teve muita mudança? Olha, teve. Eu acho que assim, a forma da gente alcançar as pessoas, isso é o que mais tem mudado, né? Porque assim, a gente não pode abrir mão hoje dessa divulgação que a gente faz na internet. Era uma coisa que não existia praticamente antes, né? A gente contava muito com a imprensa, a gente contava com o trabalho, né, de boca a boca, com o trabalho que a gente fazia nas universidades, nas livrarias. Quer dizer, hoje em dia esse trabalho é impressionante. Sim. Né, o alcance. Né? A quantidade de coisas que eu compro, que eu vi na internet, se eu for olhar, é um percentual enorme, né? Não, eu acho que assim, não é algo que a gente possa pensar em abrir mão. Sim. Né? Isso mudou um pouco, quer dizer, por um lado, eu acho que é isso, né? Ela é uma ferramenta, e é uma ferramenta que a gente usa e tem que usar. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo, é isso, é uma concorrência tremenda para o livro, né? Eu acho tem muita coisa sendo publicada de muita qualidade, né? Que eu entendi, assim, nas conversas que eu tenho tido, que não se publicava tanto para a infância nesse nível, nessa quantidade há 20 anos atrás, por exemplo. Não é isso, assim, acho que mudou o jeito de fazer, quer dizer, assim, livro, quando eu tinha meus filhos maiores, pequenos, era qualquer coisa, era livro para criança, né? Assim, uma historinha às vezes bonitinha, mas o acabamento não tinha muito cuidado. Sim. Então, virou, quer dizer, o livro o livro para criança, para as infâncias de um modo geral. Eles são muito bem cuidados, eles têm enfim, todo um preparo com a edição e depois com o trabalho posterior que não tinha, que não havia. Né? Então, tem isso mesmo, assim, tem o leque de opções é enorme. Sim. Uma coisa que eu imagino deve ser uma questão para vocês, né? Porque para produzir um livro lindo como esse, capa dura, com todo esse cuidado, tem um custo, né? E, obviamente, esse custo ele vai refletir no preço do livro. Então, isso é uma coisa que vocês estão sempre, né, conscientes. Vou fazer um livro que vai ser mais acessível, mas eu também quero essa qualidade que vai implicar no aumento, né? Há esse conflito, assim, na hora da edição. Tem uma coisa que pra gente é difícil, que é, assim, o livro capa dura no Brasil é muito caro. Isso eu não entendi ainda muito bem, já tentei ver, inclusive com editoras de fora, porque no exterior, em especial, em geral na Europa, o livro capa dura não tem uma diferença de preço, isso é a produção dele, né? Perfeito. Tão maior do que o brochura. Pra gente a diferença é muito grande. Então, para fazer capa dura, você tem que ter uma tiragem maior.
E aí, para ter uma tiragem maior, você tem que apostar muito naquele livro. E aí, enfim, tem todas as alternativas que a gente tem hoje. Os clubes de leitura, né? Que são super importantes. E tem clubes ótimos, com uma curadoria incrível, né? Sim. Então, a gente tem que ter sempre um pouco essa relação para não ficar com livros muito caros. E ao mesmo tempo... Porque no fim das contas você quer que as pessoas leiam o livro, né? Que chegue para muita gente. Muitas vezes a gente faz brochura porque acha que aquele livro, por exemplo, quer dizer, não pede muito. Mas tem um livro que tem um acabamento um pouco mais cuidadoso que não dá. Para não ser em capa dura, né? Sim, porque dá um status ao livro, né? A capa dura, sem dúvida. E o que você pensa para os próximos anos, assim, pensando na Boitatá? Tem algum caminho que você queira trilhar, ou publicar mais, ou continuar como está indo? Eu quero publicar um pouco mais, eu acho que não muito. Até porque eu acho que, assim, mesmo na Boitempo, nós nos colocamos um limite, né? Eu acho que é o limite que a gente consegue editar com cuidado que cada obra merece, divulgar com atenção. Perfeito. Então, eu acho que, assim, na Boitatá a gente também segue um pouco isso, assim, de ter um limite do que a gente acha. Olha, a equipe que a gente tem é capaz de produzir, cuidar desse autor, cuidar do livro depois, divulgar. Porque não só no lançamento, né? O livro vende por anos, né? Claro, então você continua com esse acompanhamento. Depois é isso, assim, é todo o trabalho antes, quer dizer, um trabalho de um livro que a gente faz internamente, às vezes leva muito tempo. Né? A gente está publicando um livro agora, que aliás é um livro que ganhou o prêmio no Filex Expandido, aquele prêmio que a Boitatá era parceira, que vai sair agora, O Invasor, que é um livro lindo, maravilhoso, e que é isso, assim, mas levou muitos meses. Esse prêmio foi dado no ano passado, muitos meses de terminando a ilustração. Entendi. Quer dizer, da Feresté, que é uma ilustradora incrível. Mas, assim, é um trabalho mesmo, assim, não é uma coisa que você senta e ilustra ali no computador. É uma pintura. Cada página é uma obra de arte. É uma coisa linda, assim, que... Graças a Deus a gente tem isso para apresentar para as crianças, né? Porque cada vez mais eu me emociono mais lendo os livros infantis, que a qualidade é tão primorosa. Queria te fazer uma pergunta, assim, olhando sua carreira, né? Você fez muita coisa bacana, né? O legado que você tem deixado espetacular. Que momentos mais te marcaram? Teve algum outro momento que você queria contar pra gente, que te marcou, assim, poxa, isso aqui vai ficar na minha memória e foi tão importante pra mim? Algo que você se lembre? Olha, tem. Eu acho que, assim, bom, na Boitempo, eu acho que, assim, tem alguns momentos que para mim foram bem marcados, assim, de tempo da Boitempo, assim, sabe? Livros que mudaram, né, assim, de direção, né, a editora. Foi quando a gente lançou o Para Além do Capital, que era uma obra enorme, quando a gente começou a lançar a coleção Marx e Engels. Na Boitatá, eu acho que tem alguns momentos, assim, marcantes. Bom, primeiro, eu acho que essa coleção de estreia, ela foi muito marcante pra gente, porque... por isso, assim, né? Eu acho que ela mostrou para que a Boitatá vinha, né? O que era essa é a minha identidade e todo mundo já entendeu. Perfeito. E eu acho que aí alguns momentos tem, eu acho que um foi O Rato e a Montanha, porque esse também era um plano, desde o início da Boitatá, que era, assim, pegar autores de livros adultos que não escrevem normalmente para criança e publicar livro deles. Então a gente fez da Maria Rita Kel com a Laerte também, tem 2 livrinhos em parceria, que não são autores de livros infantis, é o que a gente está fazendo com Brecht. E teve, eu acho que o Julian foi um livro importante pra gente, assim, porque marcou também um momento da gente de assumir algo que era isso, por exemplo, assim, as editoras de livros ilustrados, de livro para crianças, são muito dependentes dos programas de governo. Isso, eles existem para o bem e para o mal. Sim, porque a quantidade de livro que será comprado num programa não tem como comparar. A gente não pode abrir mão disso. Eu acho que são programas que democratizam a literatura. Eu acho eles fundamentais, a existência deles. Sou, enfim, entusiasta desses programas. Mas eles têm uma coisa que é a seguinte, eles criam alguns modelos em que as editoras meio que elas se prendem àquilo. Quer dizer, este livro, muitos livros são publicados só depois se eles entram, se inscrevem no programa de governo, eles só são publicados depois. Então, eles limitam um pouco o alcance. Então, eu não sabia, você pode submeter para o programa antes de publicar. Sim, muita gente faz isso, né? Para saber se vai se pagar. Então, isso às vezes tolhe um pouco a criatividade, a ousadia. Né? Então, tem muitas editoras, e é compreensível, mas que assim, não vão ousar publicar um livro que não possa ser inscrito no programa de governo ou que não possa ser adotado pelas escolas. Entendi. É isso que a gente estava falando agora há pouco do Julian. Então, publicar o Julian, para mim, teve esse momento também de dizer, olha, a gente aposta aqui, mesmo sabendo que, de repente, isso aqui pode não ser adotado por nenhuma escola. Porque esse é um tema que eu quero que seja tratado com as crianças. Eu acho que é importante que esteja, ele é fundamental, ele é lindo.
E eu acho que é isso, né? Que assim, é um livro que fala dessa forma, bonita, literária. Acho que não tem nada para construir melhor para a identidade das crianças, inclusive, né? Sim. O imaginário, do que um livro como esse, de ficção. E o negócio da relação da avó com ele, para mim, o que eu achei tão lindo também é aquele negócio assim, você pode confiar nas pessoas que estão próximas a você, né? Você pode trazer as questões para elas, porque elas vão te receber com amor. Que eu sempre digo pro meu marido assim, se tem uma coisa que eu tenho como objetivo na criação dos meus filhos, é que eles voltem para mim quando eles tiverem questões que vão surgir na vida, né? Que me tenham como um porto seguro, assim, então, lindo. Bruna, como uma última pergunta, eu queria saber se fora os livros da Boitatá, tem algum livro infantil que te marcou de alguma forma, que você gostaria de mencionar aqui? Algum que você leu para os seus filhos quando seus filhos eram crianças? Ou que você tem algum carinho especial? Olha, acho que fora Monteiro Lobato, que eu li muito e li para os meus filhos sem muito sucesso. Mas foram livros que foram incríveis para eles todos, assim, sabe? Na formação deles como leitores. Na formação deles como leitores. Todos eles leram. São 3 meninos? São dois meninos e uma menina. E eles são leitores hoje em dia? Menos. Eles foram muito leitores. A Dani, eles têm quantos anos agora? A Dani tem 41. Ah, uau. E o Kim tem 37, fez 37 agora. A Dani acabou de fazer 41, o Kim 37 e o Luca vai fazer 27. Perfeito. Tem momentos e momentos na vida, né? Assim, eu sempre falo também, né? Quando os filhos nasceram, certamente eu leio muito livros infantis e poucos livros pra mim. fases da vida. Maravilha. Ivana, essa conversa foi uma delícia. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelos livros, assim, Para mim, a felicidade que eu sinto de trazer essas obras tão complexas, né, em tantas camadas para meus filhos é imensa. Então, muito obrigada.